Então estamos celebrando a Ascensão do Senhor, vamos celebrar domingo também com a Igreja do Brasil, que transfere os dias santos que não são feriado civil para o domingo próximo, como vai ser domingo que vem, vamos celebrar também a Ascensão do Senhor. E celebramos hoje, dia 13 de maio, a festa de Nossa Senhora de Fátima, que tem muito a ver com a Ascensão do Senhor. Jesus disse: eu vim do céu, cumpri minha missão e volto. Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo esse mundo e volto para o Pai. A sua missão, como a nossa, de cada um de nós. Nós saímos das mãos de Deus. Nós existíamos no intelecto divino, mas começamos a existir aqui quando Deus nos criou através do nosso pai e nossa mãe. Mas um dia vamos voltar para Ele. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917, na primeira aparição, 13 de maio, aquelas 3 crianças inocentes, Lúcia, Francisco e Jacinta, os 2 já são santos, Francisco e Jacinta, a Lúcia está em processo de beatificação. Eles viram aquela senhora muito bonita, em cima de uma arvorezinha, que é uma azinheira, e não tiveram medo, mas se perguntaram: de onde é que a senhora é? A primeira coisa que Nossa Senhora disse: eu sou do céu, eu vim do céu. E a primeira pergunta que eles fizeram: então, e nós vamos para o céu? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. Nós vamos para o céu? Depende da nossa vida, né? Graças nós temos. Caminho nós sabemos qual. A igreja nos ensina pelo catecismo. Nós dizemos: o catecismo é o caminho do céu. Que nós aprendemos os mandamentos, os sacramentos, as orações, os deveres. Esse é o caminho. A grande pergunta dos grandes filósofos antigos, até os pré-socráticos, né? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O catecismo nos ensina isso. Nós somos criaturas de Deus, depois nos tornamos filhos de Deus, viemos de Deus, cumprimos a nossa missão e vamos voltar para Deus. Então a primeira coisa que Nossa Senhora falou foi sobre o céu. Nós vamos para o céu? As crianças perguntaram. E Nossa Senhora disse que vão, vocês vão para o céu. A Lúcia vai para o céu, o Francisco vai para o céu, a Jacinta vai para o céu. E disse que o Francisco e a Jacinta iam morrer logo. E de fato morreram na gripe espanhola. 2 anos depois morreram os 2. Aquela epidemia e pandemia que aconteceu naquela época, né? Em plena fim da Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora apareceu em 1917, a Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18, em 1919 eles morreram, consequência da gripe espanhola. Os 2 pastorinhos foram para o céu, são santos. Nós sabemos que estão no céu porque a igreja já definiu isso. E a Lúcia, que ficou. Aí na outra aparição, a Lúcia falou: mas eles vão para o céu e eu vou ficar aqui sozinha? Nossa Senhora disse: não, meu coração imaculado será o teu refúgio, o caminho que te vai te conduzir a Deus. E você vai ficar aqui para propagar a devoção ao meu imaculado coração. Por isso que colocamos aqui como padroeira dessa paróquia, a Igreja do Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, porque na última aparição ela falou o nome dela: eu sou a Senhora do Rosário. Então, como ela pediu que se propagasse essa devoção, a padroeira é o Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Na segunda ela falou então sobre o céu, que eles iriam logo para o céu. E falou para Lúcia que o meu imaculado coração será o teu refúgio. Na terceira aparição, Nossa Senhora revelou os 3 segredos, os segredos de Fátima. O primeiro segredo diz respeito à nossa salvação eterna. Mostrou o inferno para os pastorinhos. Abriu um mar de fogo, eles olharam, ficaram assustados e disse: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Aquele susto foi benéfico para eles. Eles se tornaram santos por isso. É bom que nós tenhamos medo de ir para o inferno. E Nossa Senhora ensinou aquela oração para rezar no texto: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nós não queremos ir para lá. É um lugar onde não se vê mais a Deus. Um lugar onde não se ama a Deus. É um lugar onde se perde a Deus para sempre. É a perda de Deus. Portanto, sejamos amigos de Deus agora. Estejamos unidos a Deus agora, aqui, para ficarmos unidos a Ele para sempre, que vai ser o céu. O céu vai ser a contemplação de Deus, que vai nos dar a felicidade eterna. Eu lembro que, conversando com a sobrinha da irmã Lúcia, lá em Fátima, ela falou, conversando com a irmã Lúcia: ó, irmã Lúcia, eu acho que eu não acredito muito no inferno, não. Ela falou assim: mas eu vi, eu sei o que é. Eles ficaram, portanto, impressionados, como nós também devemos ficar. Por isso que Santo Agostinho diz: é bom ir ao inferno durante a vida, para não irmos lá depois de mortos. Durante a vida a gente vai pela imaginação, pela oração, pedindo que Deus nos livre dele, para não irmos lá depois que Deus nos chamar. Então, o primeiro segredo diz respeito à nossa salvação eterna, a visão do inferno. O segundo segredo, Nossa Senhora disse que o mundo estava muito cheio de pecados, e que Deus ia castigar o mundo. E um dos castigos seria: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. O comunismo tinha acabado de entrar na Rússia. Vladimir Lenin tomou o poder em outubro de 1917, mesmo ano. Mandou assassinar toda a família do czar russo, assassinou milhares de pessoas e implantou a ferro e fogo o comunismo lá. E as ideias comunistas, que eram as ideias de Karl Marx e as ideias de Friedrich Engels, e começaram a se espalhar: o materialismo, a ausência de Deus, contra o direito de propriedade, contra o direito natural, a ausência de Deus, viver somente aqui nesse mundo, e tudo se resolve com a luta de classes, a história se explica pela luta de classes. Essas são as ideias do comunismo, que Nossa Senhora disse que a Rússia simbolizava ali o comunismo. Depois se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As crianças, coitadinhas, não sabiam o que era aquilo, né? Mas transmitiram do jeito que Nossa Senhora falou. É uma das provas da autenticidade. Eles não sabem o que é Rússia. Nunca vi falar nisso. Até a Lúcia, brincando, ela diz, né? Eu não sabia o que era, que ela falou Rússia, não sabia o que era. Como nós tínhamos uma vizinha que tinha uma jumenta chamada Russa, eu pensei que era essa jumenta. Não era, era Rússia, não russa, era a Rússia. A Rússia que ia espalhar os seus erros pelo mundo. Foi o que de fato aconteceu. Hoje em dia, os erros que nós temos, mesmo que o comunismo tenha economicamente fracassado, mas as ideias continuam. Mesmo através do capitalismo selvagem, do liberalismo puro, sem referência à moral, sem referência a Deus, só pensando na economia, se iguala ao comunismo, ao materialismo, a uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma família sem Deus,
aí vem a destruição da família, destruição do matrimônio verdadeiro. Tudo isso são consequências dos erros de que Nossa Senhora falou. E o terceiro segredo diz respeito à igreja. A visão que eles tiveram, um homem de branco, entrando ali na Praça de São Pedro, pisando em cima dos cadáveres de bispos, portanto era o Papa, e no fim ele é também assassinado. É a perseguição à igreja, é a cristofobia ou cristianofobia que nós vemos hoje em dia. É o cristianismo que perde a sua influência na sociedade. O cristianismo vai sendo reduzido a algo somente particular e das consciências, e não algo que deve penetrar na vida pública. Esse é o terceiro segredo. Enfim, Nossa Senhora pediu em todas as aparições, rezem o terço, todos os dias. O terço é o resumo de todo o Evangelho. E Nossa Senhora apareceu com o terço na mão. Por fim, na última aparição, Nossa Senhora falou: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E teve aquela promessa que ela falou, depois de tantos sofrimentos: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Por isso, hoje vamos pedir muito a Nossa Senhora de Fátima. Primeiro, por essa pandemia que nós estamos passando, como aconteceu logo depois das aparições, a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Vamos pedir que logo afaste essa doença do mundo, cure aqueles que estão doentes e nos preserve desse mal. Pedir a Nossa Senhora, sobretudo, o saneamento das famílias, da nossa sociedade, do nosso Brasil, que nós sejamos livres desses erros, desse materialismo reinante, que nós vivamos na graça de Deus e, sobretudo, que nós não caiamos um dia no inferno. Vivamos na graça de Deus, na amizade de Deus, frequentando a igreja, os sacramentos, rezando o nosso terço, recorrendo a Nossa Senhora, recebendo a Sagrada Comunhão, recebendo a confissão, pedindo a Deus o perdão. Aí sim, nós estaremos no caminho do céu e Nossa Senhora nos aguarda lá no céu, como mãe que quer sempre o nosso bem, que nos conduz a Jesus, que foi para o céu no dia da ascensão e nos espera lá. Como ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Por isso ele mandou o Divino Espírito Santo. Amanhã já começa a novena do Divino Espírito Santo, que no outro domingo, não esse próximo, o outro, vamos celebrar a festa do Divino Espírito Santo, que veio sobre os apóstolos a mandado de Nosso Senhor, portanto veio ser a alma da igreja, e a fundação da igreja que continua as obras de Nosso Senhor. Peçamos então a Nossa Senhora, que é filha bem amada de Deus Pai, a mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo, que nos conceda todas essas graças, um dia nos leve para o céu. Amém.